Pessoal, vamos que vamos ao nosso último projeto da disciplina de Programação Web 2 do segundo semestre de 2020. Nessa última prática, além de tentar dar uma forçada um pouco maior em outras situações que podem ocorrer dentro do React, eu vou tentar aproveitar e juntar tudo que a gente foi vendo ao longo da disciplina. Tá? Então, é, a ideia é que a gente vai chegar nessa página ao final. Não consegui fazer todas as funcionalidades que eu gostaria, por questão de tempo, desenvolvimento, para eu terminar, obviamente, essa prática antes da disciplina terminar e conseguir gravar os vídeos, e pelo fato de eu já estar utilizando uma aula extra que eu pedi para vocês, e creio que eu já vou até ultrapassar essa aula extra, tá? Então, eu não coloquei todas as funcionalidades que eu gostaria, mas de fato eu fui colocando diversas situações aqui dentro da prática, que depois, para estender para as outras funcionalidades, fica bem tranquilo, tá? Então a ideia é que a gente tem uma tela inicial, dessa vez toda com ícones, títulos, subtítulos, logos e etc. Tudo feito em React, tá? Nada feito fora do React, aproveitando dar os créditos sempre, né? Que esse projeto eu me baseei, na verdade, em dois outros projetos, tá? Um da Coder, cursos online tem na Udemy, tá? Tem a página própria também, e o outro da Alura, do curso de React, um da Alura, que vai ser essa questão de dificuldade extra que eu inseri aqui. Na verdade, aqui eu não tenho um componentezão só, eu tenho dois componentes, eu estou fazendo um componente trocar, entre aspas, né, informações com outro componente, tá? Enviar uma mensagem, a hora que esse cara cadastra aqui, esse outro componente aqui ele vai ser atualizado de acordo com o cadastro, tá? Tem algumas formas de fazer isso daqui. Eu vou mostrar o que eu fiz e depois eu mostro, de fato, se a gente quisesse aqui, só está faltando aqui, eu tenho o get, né? Aqui eu tenho o put, aqui eu tenho o remove, desculpa, aqui eu tenho o post, aqui eu tenho o get, aqui eu tenho o delete, tá? Ficou faltando só para fazer o putzinho para a gente ter o CRUD completo, mas de fato é bem tranquilo fazendo um outro tipo de situação. Não fiz nessa situação que é um pouquinho mais complicado, porque novamente eu forcei, tá? É, ter uma situação um pouquinho diferente para a gente também conseguir trabalhar, tá? Mas depois no final eu falo como que ficaria só para fazer o putzinho aqui, tá? Então novamente, tudo feito em React, aqui tem um cabeçalho aqui no sentido de ter o logo da empresa, aqui tem um cabeçalho no sentido de ter a página que eu estou acessando. Então, conforme eu vou trocando tanto o cabeçalho aqui quanto o conteúdo da página, tá? Isso daqui não tem que fazer. Eu tenho um rodapé fixo aqui e aqui por debaixo dos panos, né? Eu tenho Bootstrap, tá? Para fazer esse formulário. Eu tenho outras bibliotecas de ícones que eu estou fazendo aqui. Eu tenho, na hora que eu estou salvando, eu estou usando a Ajax, tá? Lá no meu servidor, eu configurei para fazer, obviamente, com o delete, por exemplo, né? Eu tive que configurar cores, tá? Então, tudo que a gente foi fazendo ao longo da disciplina, eu tento juntar nesse projeto, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa primeira parte com a configuração básica do projeto, tá? Bom, configuração básica, eu já criei aqui tomei a liberdade para já criar o meu React App, tá? Já fiz toda a limpa no React App, ficando apenas a pasta public, tá? A gente nem chegou a remover esses ícones aqui do public no momento, né? Mas, enfim, a gente costuma limpar, mas pode limpar, não tem problema algum, tá? Eu vou trocar esse título aqui do React App para SAP Manager, porque sempre ficou React App, tá? E aí, se quiser colocar outro ícone no lugar, enfim, aí fica a critério de vocês trocar. Não preparei um ícone para a aplicação específica, mas é só trocar o seu favicon ou colocar um outro ícone no lugar da sua aplicação, tá? E aqui na pasta source, que é o que a gente vem trabalhando, tá? Eu fiz a limpa janela, deixei só o index.js por enquanto, tá? Beleza. Nessa aula específica, a gente vai precisar fazer algumas instalações, além, obviamente, do React, que vem junto instalado com o React App, né? E o React DOM também. A gente vai precisar instalar o React Router DOM, né? Porque nessa partezinha aqui, né, eu estou fazendo com o router, ok? Para alterar entre os componentes. A gente vai precisar do Bootstrap para fazer esse formulário. E eu posso colocar o Bootstrap como a gente tinha feito nas aulas anteriores, que eu baixo o Bootstrap, coloco, faço minha aplicação, consigo enxergar ele ali na parte do link, né? Ou eu posso passar o URL também, a gente já viu
essa possibilidade, tá? Ou ainda, eu posso baixar para o meu projeto via NPM. Lembra que até quando a gente entrou no Bootstrap lá, tinha lá para fazer download de NPM, naquele momento não fazia muito sentido, né? Por que eu vou baixar um CSS lá, que a gente só trabalhava com NPM é, no back-end, agora já faz um pouquinho mais de sentido, então vou precisar disso daí. Eu vou usar uma biblioteca, tá, de ícones, que é a Font Awesome, tá? Não é a mais aconselhável, mas eu gosto um pouquinho mais dos ícones, acho um pouquinho mais bonitinho os ícones dessa biblioteca aqui, desse Font Awesome, tá? É que tem muito ícone que você precisa ser pro para conseguir e tal, ter licença, tá? Mas dos que eu vou usar são free, estão aqui na biblioteca, mas eu deixo também outras opções que você praticamente idênticas a que eu fazer aqui, que tem o Bootstrap Icons também, né, que é assim, muito parecido. Ele vem no pacote agora à parte do Bootstrap, tá? Tem só um Bootstrap Icons nas versões mais novas, mas eu acho eles muito fininhos, assim, não me atraio muito por eles, mas enfim, se quiser pode usar. Ou ícones do Material Design, tá? Então tem um material.io, tá? Se você colocar Material Icons, ele vai cair nessa página. Você pode usar esses ícones também, tá? Inclusive, não precisa nem fazer nessas bibliotecas, não precisa nem fazer da forma como eu estou fazendo, tá? Que eu já vou colocar uma classe numa tag para o ícone aparecer. Eu já tinha feito isso no Bootstrap anteriormente, né? Que a gente colocava no span, se eu não estou enganado. Mas aqui, uma vez que você selecionou o ícone, né? Ele vai dar essa opçãozinha aqui embaixo, para você baixar o SVG do ícone, tá? E uma vez que você baixou o SVG, né? Ele não é uma imagem tradicional, mas ele tem a capacidade de ter um código de renderização da imagem, né? Então, mas você vai utilizá-lo como uma imagem comum dentro da sua aplicação, tá? Então, o logo eu vou inserir da maneira normal, né? Vou colocar ele numa pastinha de assets, vou colocar ele lá dentro. Então, tudo que eu fizer com o logo, se você quiser baixar esses ícones e colocar na mão, você pode fazer também, tá? Eu vou fazer via tag direto, já que eu vou ter essa biblioteca baixada, ok? Bom, dado isso, eu vou instalar tudo que eu preciso. Então, eu preciso instalar o Bootstrap. Então, npm install UI, né? Bootstrap. Eu já testei as últimas versões baixadas, então tá ok. Depois eu vou mostrar o catálogo das versões. Eu vou instalar também o Font Awesome. Então, Bootstrap Font Awesome. Eu vou instalar também o React Router. Eu vou instalar o React Router. Bom. Beleza. Dado isso, tá? Eu vou organizar o meu projeto, tá? Com algumas pastinhas que eu já vou deixar criadas, tá? A primeira pasta, percorrendo em ordem alfabética, vão ser os assets, tá? Comum para a gente deixar imagem, recursos CSS, JavaScript, enfim, né? No meu caso só vai ficar uma imagem aqui dentro, tá? Eu vou criar uma parte que eu vou chamar de components, que vão ser os componentes da minha aplicação, tá? Então, components. Tá? E eu vou criar uma outra parte aqui, que eu vou chamar de main, onde vai ter o meu app e o router, junto com o app, tá? Então só vai ter essas partes. E aí dentro dos componentes, tá? Eu vou já deixar criado uma pastinha que chama template. O que vai ser o template, tá? Minha página, que está aqui, ela tem alguns componentes, tá? Que é a parte do logo, tá? Que é a parte do menu, é a parte do rodapé, tá? Tem a parte, vamos dizer assim, do cabeçalho e do principal aqui, do conteúdo principal da minha página, que eu vou chamar de conteúdo, tá? Então perceba que a minha página ela está templatizada, tá? Tem o logo, tem o menu, tem o conteúdo e tem o rodapé, tá? Então, cada um desses componentes, tá? Cada um desses componentes que integram o template da minha página, eu vou colocar dentro do template, tá? E depois, cada uma dessas paginazinhas, tá? Que elas vão fazer uso de uma parte específica do template, por exemplo, o início, tá? O início, ele só altera o header aqui, né? E o main, o conteúdo principal, tá? Então, eu vou criar uma página só para ele, vai ficar numa pastinha só para ele.
tá? Gerenciar SEPs, uma pastinha só para gerenciar SEPs, que obviamente faz uso de dois componentes do meu template, tá? E depois ordem de entrega, mais uma pastinha. Então, cada página depois eu vou colocar numa página. Então, eu vou fazer uma página com template, vão ter, aí vai ter, vamos dizer assim, os componentes que definem a estrutura da minha página, tá? E depois outras pastinhas, uma para cada página, que facilita até a organização do código, facilita você, tipo, quero colocar uma nova entradinha ali, uma nova funcionalidade. Uma nova pastinha, nova funcionalidade. Vai ficar bem organizado o código. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou deixar dentro do template, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem o home, a gente tem o gerenciar SEPs, tá? E a gente tem a ordem de serviço, tá? Então, eu vou colocar aqui uma pastinha, além do template, new folder. Eu vou criar uma pastinha para o home, eu vou criar uma pastinha para o gerenciamento, tá? Eu vou criar uma pastinha para as ordens de serviço. Ok? Beleza, tá? Dado isso, eu vou começar pela parte mais básica possível, tá? Aqui eu vou me tirar da tela porque eu vou acabar usando toda essa parte a todo momento, a hora que der eu volto. Tá? Eu vou começar aqui pelo main, tá? Main não tem nada, mas dentro desse main aqui eu vou colocar por enquanto o meu app, tá? Então, new file, app.js, e eu vou precisar estilizar esse app.js uma vez que eu vou definir grids, tá? Para cada um daqueles elementos das minhas páginas, de fato que eu consiga posicioná-los adequadamente, né? Em formato de grade, como a gente já viu, né? Colocar aqui, de fazer uma divisão com duas colunas, tá? Uma, duas, três linhas, porque eu tenho um rodapé aqui embaixo, tá? E aí a gente vai encaixando cada um desses elementos como a gente viu no grid layout, tá? Bom, dentro do meu app CSS, tá? Eu vou fazer uso, tá? E a gente não trabalhou com isso, então como eu falei, vamos tentar colocar algumas situações não vistas aqui nessa parte também. Eu vou utilizar uma variável, tá? A gente não trabalhou com variável, porque a gente não tinha que repetir normalmente formatos em nenhum lugar, tá? Então eu vou criar aqui uma variável global, então dois pontos root cria a variável global, tá? E aqui eu vou colocar um RGB, tá? 50, 50, 50, que fica uma corzinha um pouquinho mais escura, tá? E lembrando que depois, na hora que eu quiser usar essa variável global em algum outro lugar, eu vou colocar var, certo? Para puxar a variável, tracinho, tracinho, vgdark, tá? A hora que eu precisar usar. Mais uma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? É usar uma família de fontes, tá? O que é a família de fontes aqui? O font family, tá? Vou simplesmente utilizar trocar a fonte da minha aplicação, né? Normalmente ele vem com essas fontes padrão, mas eu não quero mais usar essas fontes padrão, até porque eu não acho elas tão bonitas assim, tá? Então eu vou baixar uma fonte que eu gosto bastante de utilizar, que é a Roboto do Google, tá? Então se você procurar aqui, ó, por Google Fontes, aqui Google Fontes, logo de cara já aparece a Roboto, que todo mundo deve gostar dela, tá? Mas enfim, por isso que deve estar aparecendo de cara. Ou o Google tá me personalizando, tá? Enfim, ele vai aparecer a Roboto aqui, ó, ele vai dar algumas opções, se você quer um pouquinho mais grossinha, um pouquinho mais fininha, se você quer uma light. Eu vou pegar essa regular aqui, tá? Regular. Aí eu vou colocar aqui, ó, select this style. E perceba que aqui do lado, tá? Ele já tá te dando uma diquinha de como usar, tá? Falando, ó, coloca um link rel na sua aplicação lá, na sua página, para ele puxar a fonte, tá? Então, ó, eu vou copiar esse código, deixa eu até ampliar aqui para vocês verem, tá? Vou copiar esse código, lembrando que essa é uma das formas que tem, então vou vir aqui, colocar o link rel, link href, desculpa, tá? Para acessar e puxar essa fonte aqui, tá? E depois ele falou, ó, criar regra CSS, então vamos lá, vamos criar a regra CSS, tá? E aí ele fala o seguinte, opa, tinha copiado a fonte family, usa essa indicação aqui, tá? Estou usando asterisco, asterisco significa para qualquer componente HTML, então todo componente agora na minha página, tá? Ele vai ter font family Roboto, tudo bem? Outra coisa que a gente
não chegou a trabalhar muito, é questão do box sizing, tá? CSS, pegar a definição aqui de box sizing, tem do Mozilla também, tá? Ó, pode ser content box ou border box, ó, o content box é o padrão, tá? E o border box, ó, a propriedade de largura, width e altura inclui o tamanho do pad size e a propriedade da borda. Ou seja, quando eu definir o tamanho de alguma coisa, ele não vai colocar o tamanho daquela coisa mais a borda, tá? Ele já vai incluir a borda no tamanho total. Então, 100% ele já vai incluir a borda, tudo bem? Então, é isso que a gente vai utilizar aqui para, na hora que a gente for disponibilizar os componentes, eles não ocuparem, não ficar uma barrinha bem pequenininha lá embaixo da minha barra de rolagem, que tem a impressão que o componente está traspassando, tá? Já que a gente vai preencher a página inteira agora, tá? Não tinha feito isso anteriormente, porque esses valores às vezes são muito pequenininhos, a gente estava centralizando a nossa página. Agora, como eu vou pegar uma página de fora a fora, tá? Vocês podem, se eu não usar isso daqui, ele vai começar a passar um pouquinho mais a margenzinha aqui, tá? Principalmente porque eu vou usar borda com sombra, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, o box sizing, tá? Vai ser do tipo border box. Beleza? Que mais que eu vou configurar aqui? Eu vou colocar um ponto app, tá? No app, então, é aquele que vai ter a configuração, tá, do meu app inteiro, ou seja, eu vou definir vou tirar a borda, definir o fundo do meu aplicativo, definir o grid, e depois todos os outros componentes eu vou colocando dentro desse app, tá? Então, o app é o aplicativo mãe. Vou começar colocando o background color dele, tá? Uma cor bem próxima do branco, mas não tão branco que fica legal de colocar de fundo, que eu já decorei, que é F5, F5, F5. Tá? Então não tem muito perigo de esquecer, tá? Essa corzinha, tá vendo que tá no banquinho um pouquinho mais para baixo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, só pra gente ver, eu vou pegar, vou atualizar. Desculpa, né? Deixa eu dar um npm start aqui, npm start. Eu instalei as aplicações, esqueci de instanciar. Tentou restartar na 3000, já tinha uma 3000 que é essa daqui que eu estou ocupando, tá? Beleza, já colocou a priori. A priori não colocou nada, né? Porque eu não tenho meu app criado de fundo ainda, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse appzinho aqui, tá? Eu vou criar algum conteúdo aqui no meu app.js, tá? Com qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui export default props, tá? E aqui eu vou colocar uma divzinha para exportar uma div, tá? E essa div vai ter um class name igual a app, tá? Uma coisa que eu falo para vocês tomar cuidado é para não usar a mesma classe ou definir a mesma classe em diferentes CSS, tá? Porque depois na hora que ele for construir a aplicação React, ele meio que vai juntar todos esses estilos. Então, toma cuidado com a forma que você define. Normalmente, coloque o nome, seu próprio template, e se for colocar alguma coisa extra, tracinho alguma coisa, tá? Mas tome cuidado, no final das contas, para você não criar estilos com a mesma classe em diferentes CSS na sua aplicação. E aí, lá no meu index.js, tá? Eu vou colocar um import app from ./main /app, tá? E aqui eu vou colocar o app. Vou colocar aqui com a barrinha. Atualizei. Vamos ver se está funcionando o nosso fundo. Vou colocar aqui um light gray. Vou colocar um cianinho só para ver, né? Light blue. Light blue. E tá faltando também eu importar esse cara. Import ponto barra, desculpa, app css. Vou colocar só um conteúdozinho nessa dívida aqui, ó, teste. A gente vê se ele de fato é app, tá? Tá aparecendo aqui, perceba que ele tá com a margemzinha um pouquinho descolado, né, que é o padrão, porque já vem
não estou usando o reset CSS para tirar todas as configurações do navegador. Bom, então está plegando, eu vou voltar para o meu, por enquanto, hashtag F5, F5, F5. Tá? Apagar esse teste que está aqui por enquanto e vou terminar de fazer a configuração dele. Bom, display vai ser do tipo grid. Tá? Eu vou definir o template das colunas, tá? Vão ser 2 colunas, então grid template columns, tá? Primeira coluna, 225 pixels, segunda coluna, o restante do espaço, tá? Então a gente viu a medida 1FR anteriormente. Já nos rows, tá? Vou definir o template dos rows. Eu tenho 100 px, eu tenho 1FR, eu tenho 40 px. Ou seja, eu tenho aqui 100, tá? Aqui embaixo, nessa última linhazinha, que aqui eu emendei as duas linhas, tá? Mas nessa última linhazinha aqui, eu tenho 40 px e o restante, 1FR, né? Entre aqui e aqui ele pega tudo, certo? É todo o espaço restante. Além disso, tá? Eu vou criar o ref dessa minha aplicação, tá? Toda a minha aplicação, o ref dela aqui, vai ter, obviamente, para ele poder pegar esse 1FR aqui, né? Então, o ref da minha aplicação, como a gente também já viu anteriormente, vai ser de 100 VH, ou seja, vai ser tudo o viewport aqui da minha aplicação, ok? Além disso, tá? Dentro do grid, vou agrupar eles aqui, eu vou colocar as áreas do meu grid, tá? Então, eu vou definir a primeira área, ó, já que eu tenho 2 colunas, né? Estamos indo em ordem, tá? A primeira área vai ser o logo, tá? Depois vem o header, certo? Ó, logo seria essa área aqui e o header. Depois, tá? Tem que colocar entre aspas, tá? Depois, as outras 2 áreas, tá? Vem o menu, tá? E o chamar de content, de conteúdo, certo? Ó, nessa outra linhazinha aqui que pega toda a parte restante, menu e conteúdo. E embaixo, menu e footer, tá? Porque menu e footer, porque o menu ele vai ter que ocupar essa partezinha aqui também da primeira coluna e depois na segunda coluna, na última linha, né? A gente vai colocar aqui o footer, certo? Só vai esse carinhazinho aqui. Não sei porque que eu tô com esse aberto ainda, se eu tenho outro aberto aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui para não confundir. Tá? Vou dar um F5zinho aqui, tá? Perceba que tem uma bordinha aqui, tá vendo? A barrinha, apesar do box sizing, tá? Ela tá pegando um pouquinho aqui o conteúdo ainda, tá com espaço em branco, mas já resolveremos isso mais para frente, tá? Além disso, tá? Eu vou precisar definir o que vai ser cada área, né? Então, eu vou ter um logo, tá? Dentro do aside, tá? Lembrando daquela divisão semântica do HTML, tá? A parte lateral ali chama aside, tá? Então, dentro do aside logo, tá? Eu vou ter um grid area, que vai ser o logo, ou seja, quem tiver essa classe, logo estiver dentro do aside, vai corresponder ao logo aqui da minha aplicação, certo? Então, 2 pontinhos aqui. Beleza. Eu vou ter um header, uma classe header, dentro do header, tá? Então, vai ficar header.header, tá? E quem tiver dentro do header, grid area, 2 pontos header, tá? Vou ter uma outra classe que vai ser o menu área, também na parte lateral, tá? Então, vou colocar um menu área dentro de um aside, tá? Menu área. E eu vou colocar um grid área, 2 pontos, menu, certo? Vou ter também um main, dentro do main eu vou ter uma tag chamada de content, tá? Uma classe content. Então, quem tiver uma classe dentro de uma classe content dentro da tag main,
automaticamente o grid área dele vai ser content, tá? Obviamente que isso que eu estou fazendo, vocês conseguem fazer sem precisar definir área, como a gente já viu também. A gente viu das duas formas, tá? E o footer grid area, dois pontos, footer, opa, footer tá aqui, ok? Bom, feito isso, tá? Eu já tenho uma primeira estruturinha básica, a gente não tem nada aqui ainda, tá? Mas vamos começar a povoar aquele carinha ali, tá? Depois a gente vai fazendo pequeninos ajustes conforme for sendo necessário. Bom, eu falei o seguinte, ó, o template, ele vai ter todos os componentes, tá? Do meu template, ou seja, dividir meu template em footer, né, que está aqui embaixo, eu defini em menu, eu defini em logo e eu defini em conteúdo, tá? Então eu vou criar cada um desses componentes, começando pelo logo, que é o mais simples, tá? Então, no componente logo, tá? Vou criar uma pastinha para ele, deixa tudo separado por pastas aqui para facilitar depois. Então, logo, tá? Dentro do logo, a gente vai ter um logo JSX para fazer renderização e um logo CSS para fazer a estilização dele, tá? Então vamos lá, logo, new file, tá? Logo.css e eu vou criar o logo.jsx. No logo JSX, para não correr o risco de eu esquecer, eu já vou importar o CSS, tá? Então ponto barra logo.css, já vou deixar ele importadinho, bem bonitinho, tá? E dentro do logo JSX, que é o que a gente está aqui ainda, tá? Eu vou importar a imagem do logo, tá? Então, para isso, dentro daquela pastinha Assets, eu vou criar uma pasta Imagens e IMGs, tá? Essa pasta imagem não tem nada, então eu vou jogar alguma coisa para dentro dela. Eu tenho aqui dentro das minhas imagens, eu já tinha criado um loginho para ele. Ah, tá aqui, SAP Manager. E agora eu vou abrir a pasta desse projeto, que Web, Códigos React, calculadora SAP Manager. Tá dentro do Source, Assets, IMGs. Eu vou jogar ela aqui dentro, tá? Portanto, agora ó, ele tá aparecendo aqui para mim. Não é dos logos mais bonitos, tá? Mas enfim, fiz rapidinho na correria. Na verdade, eu peguei um logo maker, recortei a imagem, tirei o fundo e tal. Não ficou lá muito bonito, mas quebra o nosso galho, tá? Então, eu vou importar esse cara aqui. Então, import. Aí eu vou atribuir ele a uma variável, tá? Para eu poder depois colocar ela dentro do image source, tá? From. Aí vamos lá, dois pontos, barra, tem que sair do logo, tem que sair desse cara aqui, tá? Agora sim o assets, barra, images, barra, aí sep, underline, manager.png, tá? Feito isso, eu consigo dar um export default props, tá? E aí, ó, eu vou colocar ele dentro da tag aside, tá? Ah, e aí tem um esqueminha aqui, né? Aside, se você colocar ponto logo, por exemplo, ele já cria a tag com o class name para você, tá? Dentro do aside logo, eu vou colocar um link, tá? Pode ser link, mas eu vou deixar só a imagem por enquanto, depois a gente coloca o link. Image, source, opa, img dois pontos, aparece, achei que aparecia, img, src, vai ser igual aqui, que vai ser igual logo. Vou colocar um out aqui, logomarca da empresa, tá ok? Acho que eu posso colocar o link sim, depois a gente altera, tá? Vou colocar isso dentro de um href, href, tá? Ser igual ao barra, tá? E a gente coloca isso, outro linkzinho, só para ficar um linkzinho na imagem, tá?
E uma vez que eu coloquei ele com class name logo, tá? Não aparece nada ainda, porque eu tenho que colocar ele no meu app, tá? Então eu vou lá no app, JSX, tá? Vou importar esse carinha aí, então, deixa eu colocar JSX aqui, para ficar com a syntax. Então, import logo from dois pontos barra components barra tá dentro do template meu logo barra logo, tá? E aqui dentro eu vou criar o logo. Tá? Acho que eu renomeei aqui, deve ter dado um pauzinho. Logo JSX, logo. Ok. Tá aparecendo aqui, obviamente tá muito feio, tá? Vamos dar uma estilizada nele. Vou lá no logo CSS, tá? Vou colocar o aside.logo, ou seja, o logo dentro do aside. Tá? O background color dele vai ser aquele var que eu tinha criado, traço. O que eu tinha criado mesmo que eu já não lembro? bgdark. Tá? Colocando aqui, ó, perceba que a área do meu logo, agora que eu coloquei, é só essa. Os negócios que passou embora aqui, tá? Então, eu vou ajustar o width dele, tá? Aside logo, tá? img que está dentro do logo, width ser 100%, tá? Com um padding de 15px e 15px. Opa, 15px. Legal, ó, já ficou mais bonitinho ajustado no quadradinho que eu tinha definido para ele, inclusive, tá? Só para posicionar esse cara aqui, que eu acho que ele está um pouquinho para cima, tá? Aí eu vou colocar um display flex, tá? Um justify content center, tá? E um align item center para garantir que ele está bem centralizadinho, tá? Na minha imagem. Já baixou um pouquinho mais, para mim agora está mais centralizado, ok? Bom, dado isso, a gente já tem uma configuração de logo, tá? Já temos o nosso template definido. E agora eu vou fazendo um videozinho, tá? Para cada um dos demais componentes e próximos ajustes, tá ok? Então, até lá.